E aí pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa terceira aula de matemática, né? Com o assunto equação do primeiro grau. Então, essas foram as 4 questões da aula anterior, né? Da ficha de exercício de número 2, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês o gabarito das 3 primeiras questões. Se por acaso com a resposta, mesmo assim vocês tiverem dúvida, mandem para mim que na próxima aula eu faço a correção do que vocês tiverem dúvida e eu vou estar corrigindo essa 4ª questão aqui, tá bom? Então a primeira questão, a resposta é 10, tá? Esse 30 positivo vai passar negativo e depois vai subtrair, vai ficar 10. A segunda questão, a resposta vai ser 0, tá bom? Vai subtrair esses dois depois para passar para o segundo membro, tá? Terceira questão, a resposta vai ser 5, ok? E essa 4ª questão a gente vai fazer ela agora, tá? Onde nós temos aqui um parênteses, e eu sei que a maioria de vocês ficaram com dúvida nessa ideia de parênteses. Então, o que é que vai acontecer? Esse 2x aqui a gente repete, e isso aqui a gente vai multiplicar fazendo aqui, né? Cada termo aqui por vez. A gente precisa aqui ter o cuidado de lembrar que esse 3 vai multiplicar o primeiro termo, depois ele vai multiplicar o segundo termo. E o resto a gente vai repetir. Então vai ficar dessa forma. Vai ficar 2x, a gente repetiu, mais 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 5, 15. Igual, e aí repete o 4x mais 9, ok? Chegando nesse ponto aqui, o que a gente vai fazer é organizar. O 2x e o 3x a gente repete. O 4x positivo, ele passa para o primeiro membro, fica negativo. E aí, se a gente for olhar, são 3 incógnitas. 1, 2, 3. A gente já escreveu as 3 aqui. Ó. Aí coloca a igualdade e vem os números, as constantes que a gente precisa colocar no segundo membro. Quais são elas? 9, que já estava no segundo membro, a gente repete. E esse 15 negativo que a gente passa para o segundo membro vai ficar positivo, ok? E aí, feito isso, a gente resolve aqui o primeiro membro e resolve o segundo membro. Então, no primeiro membro vai ficar 2x mais 3x, 5x, 5x menos 4x, x. E aqui, 9 mais 15, 24. Por isso que a resposta dessa 4ª questão vai ser 24, ok? Então, eu acredito que a dificuldade pode estar nesse parênteses, por isso que eu estou fazendo ela, tá certo? E aí, estou trazendo para vocês mais algumas questões, tá? Para a gente poder reforçar essa ideia de equação do primeiro grau, para quando a gente avançar, a gente não sentir nenhuma dificuldade, tá certo? Essa primeira questão é um probleminha, tá certo? Está contextualizado, então o que você vai fazer? Você vai ler, vai tentar escrever como uma equação do primeiro grau, e depois que você tiver feito isso, você resolve, tá bom? E a segunda questão, eu estou trazendo aqui 3 exemplos para a gente trabalhar essa ideia de mexer com as incógnitas e com as constantes de um lado para o outro da igualdade. Uma observação aqui, a letra C tem esse parênteses aqui, a gente sabe que tem que multiplicar aqui, tá certo? Ter cuidado com esse menos, porque esse menos vai fazer jogo de sinal com o que está dentro do parênteses, tá bom? E aqui eu coloquei a letra Y, mas não tem problema nenhum. Esse Y é como se fosse a letra X, tá certo? Se você quiser até substituir, pode substituir, não tem problema nenhum, e vai resolver da mesma forma que as outras, ok?